o evangelho a todos os povos. O maior propósito deveria ser gasto todo o nosso esforço, tudo aquilo que possuímos. Porque, eu não sei se vou ser crítico aqui nesta manhã, esse tópico está falando sobre o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Irmãos, pregar o evangelho eu friso isso e lembro de uma palavra do pastor Israel, o marido da irmã Elizabeth Padilha. Muito tempo atrás, quando ele foi para o campo missionário, ele deu uma palavra aqui, dizendo assim: nunca sintam pena de um missionário. Ah, que peninha, vai lá para a África sofrer, vai para o Amazonas, num lugar difícil. Nunca sintam pena de um missionário, porque é um privilégio muito grande. Ele é um bem-aventurado pela chamada que ele tem. Então, por quê? Por causa da necessidade da obra, por causa do tema glorioso que envolve almas para serem resgatadas de uma condenação eterna. Então, a igreja, se esse propósito glorioso Deus deu para a sua igreja, é para ser gasto, irmão, toda a força, tudo aquilo que temos, tanto nas orações, espiritualmente falando, como financeiramente. Agora vai a minha crítica. O que nós vemos hoje na igreja brasileira? Eu não tenho medo de falar, não. O que nós vemos na igreja brasileira? Templos suntuosos, frente de mármores, verdadeiras catedrais. Né? E às vezes não tem uma cesta básica para um... Não. Outra coisa, ostentação de ministros do evangelho. Meu Deus, como tem. Primeira coisa, o amor ao evangelho e às almas está impregnado no coração mesmo desse líder aí? Olha o que a igreja primitiva fazia, meus irmãos. Não estou falando para você vender suas coisas, porque nós temos as nossas necessidades, mas olha o que a igreja primitiva fazia, e nós estamos quilômetros dessa igreja. Olha a igreja brasileira. Aí tem gente aí na internet dizendo que o Brasil vai passar por um aperto, que a igreja vai passar. Eu sou obrigado a acreditar, porque olha a necessidade da obra missionária. E tem uma coisa, não é só os gideões que faz obra missionária no mundo, não. Tem muita gente, você vê aí. Eu estava vendo outro dia sobre Médicos Sem Fronteira, a Unicef. Olha o que essas coisas fazem, né? E precisa pedir, e às vezes ameaçam até parar com aquela obra, porque o povo não é sensibilizado. E a gente, aquilo que eu falo para os irmãos, como a gente está aqui em Camboriú, inteirado disso tudo, a gente vê necessidade, a gente chora, né, Maléo? A gente sente, eu faço de acordo com as minhas forças, sou um assalariado. Eu não vou falar isso para minha glória, não. Mas tem 35 anos que eu sou contribuinte do Gideões Missionários da Última Hora, sem faltar um mês. Glória a Deus por isso. Isso para mim é uma honra. Não é que eu tô gastando meu dinheiro, tô investindo meu dinheiro em coisa que não deve. Eu sou dizimista há 35 anos, meus irmãos. Então, cada um com aquilo que pode fazer. Não tô dizendo, eu não posso vender a minha casa, tirar o abrigo da minha família e investir na obra. Não posso fazer isso de maneira nenhuma, mas tem pessoas que têm mais. Outra coisa, irmão Léo, uma igreja rica, uma igreja que é financeiramente bem abastada, um irmão que é financeiramente bem abastado. Irmão, pra que Deus te deu isso? Pra que Deus te enriqueceu? Igreja, pra que Deus te enriqueceu aí? Você que congrega numa igreja poderosa aí do Brasil aí, isso é bênção de Deus, eu acredito, é Deus que abençoou. Por quê? Olha a necessidade da obra. Vai tocar a trombeta ou essa geração vai morrer toda, aquele dinheiro vai ficar lá. O propósito da igreja, nós estamos falando aqui sobre evangelização, sobre o que Cristo fez na face da terra. O sacrifício de Cristo no Calvário, não é mesmo? A obra que ele estava designado a fazer, ele fez, cumpriu no seu evangelho, levantou os seus apóstolos, depois teve a igreja primitiva e veio vindo através desse século, da dispensação da graça, levantando homens de Deus. Nós temos aí, né, história de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, até que levantou Daniel Beck, Gunnar Wingre, e levantou nós aqui hoje, estamos pregando o evangelho. Por tudo a Bíblia diz, o dinheiro responde, não é mesmo? Exatamente. Então, que nós venhamos a nos conscientizar. Quem é o irmão Ricardo? Eu sou um conselheiro nesta manhã, para você que é líder de uma grande igreja, pensar nisso que eu estou falando. Então, quer dizer, que Deus nos venha conscientizar muitas pessoas dessa urgência missionária. Aqui tem várias perguntas que precisam de uma resposta, né? A questão, e esse evangelho do reino será pregado a todas as gentes e virá ao fim, há um entendimento de que a igreja deve pregar o evangelho a todos para depois Jesus vir. Mas eu entendo o seguinte, que a palavra gentes ali não é pessoa individual, mas representantes de nações. E outra, que o evangelho ele será pregado na sua totalidade, penso eu, no final do milênio. Eu acredito que será alcançado. Há países completamente fechados, há milhões e bilhões de pessoas no mundo hoje ainda, estatisticamente falando, que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. O mundo é muito grande. A gente às vezes tira uma base pelo nosso mundo e pela maneira como nós vivemos. Nós temos muitos meios de propagação, nós temos redes sociais e mídias abertas que a gente pode publicar o que a gente quer a respeito de Jesus, mas existem países em que a mídia é totalmente controlada
controlada pelo Estado. Não entra nada. E há lugares longínquos dentro dessas nações em que não se propaga nada a não ser o que a estatal determina. Então o evangelho não chega. Só clandestinamente, né? Como o irmão André, que é considerado o maior contrabandista de Bíblia da história, ele conseguiu passar pela fronteira milhões e milhões de exemplares de Bíblia. Tem lugares ainda muito fechados. Então eu acho que assim, se Jesus quiser vir hoje, a meu ver, com base no texto de Mateus 24:14, ele pode. Se ele quiser vir hoje, ele pode. Ele diz, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Acho que nada impede a volta de Jesus. Os sinais se cumpriram e Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente não pode viver como se ele não fosse voltar, ou esperá-lo como se ele não fosse voltar, melhor, né? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Eu quero dizer para os irmãos que eu apanhei quando eu li isso aqui. A gente começa a meditar, né, meu Léo? Sim. A lição, às vezes, nós somos só usados, irmãos, para repassar a lição para vocês aqui, de acordo com o que o Espírito Santo vai nos dando, mas acontece que tem vezes que a lição bate na gente, né? Todo dia, né? Meu Deus. É o que o copeiro diz, dos meus pecados me lembro eu. Dos meus pecados me lembro eu. Então, quer dizer, eu li isso aqui e perguntei para mim mesmo, como é que está a minha disposição? Eu tenho que melhorar. Por quê? Temos que ter disposição. A gente tem disposição para tanta coisa, né? Por exemplo, eu não tenho que levantar todo dia 5 horas, 5:30 ou 6 horas que for para ir trabalhar. Eu tenho que levantar e tenho que ir. Eu tenho que ter disposição para isso, porque senão com o evangelho não é diferente. Nós temos que ter disposição para levar o evangelho. Por que temos que ter disposição? Porque está envolvendo almas. É uma eternidade. Eu vou morrer dizendo, a realidade da vida, meus irmãos, não é isso que nós vivemos aqui não. A realidade da vida, porque antes de haver matéria aqui, a terra criada, Deus criou o universo, antes de haver isso, há milhões e bilhões e trilhões de anos atrás, já existia o mundo espiritual. Era assim que eram as coisas. Não existia matéria. Não é mesmo? Viaja bastante aí na sua mente aí pra trás aí, ó. Porque Deus, ele não tem começo nem fim, né? Viaja mesmo, milhões de bilhões porque eles falam de dinossauro ter surgido há uns 150 milhões de anos, que aquele meteoro que chocou contra a Terra, que matou o dinossauro, foi há 66 milhões de anos atrás. Agora vai mais além ainda. O que existia? O mundo espiritual. E daqui mais um tempo ele vai existir de novo. Ou você perdido, ou você salvo. Essa é a realidade da vida. Por isso, nós temos que ter disposição para pregar o evangelho, porque é uma coisa muito séria. A sua vida aqui dura o quê? 80, 90 anos aí? Eu tenho uma tia lá, irmã do meu pai, está com 101 anos. E daí depois? Depois é a realidade da vida. A realidade da vida mesmo é a vida espiritual. Então, disposição para pregar o evangelho. Por que eu estou falando isso? Sobre o nosso período de vida? Porque é o tempo que temos. Eu tenho esse tempo agora, né? Um abração para o irmão Atalino ali, ó. O irmão Atalino está ali.